e estará acompanhando comigo a mediação a Faima, bibliotecária da Faculdade Senac Florianópolis. Antes de iniciarmos as apresentações dos nossos convidados, vamos passar um vídeo da rede de bibliotecas do Senac Santa Catarina. Nossa equipe preparou esse vídeo com muito carinho para vocês. Tudo certo, Faima? Vamos conhecer melhor as bibliotecas do Senac Santa Catarina? Não foi? Tá sem som. A rede possui 28 bibliotecas em todas as regiões do estado e um acervo com mais de 200 mil livros. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É a biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com o empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso não é fantástico? A Biblioteca Humana mostra que, em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Ofertamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrive, fones de ouvido, notebooks e guarda-chuvas, e jogos de tabuleiro, e quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9.000 e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender. Agora vamos dar alguns avisos iniciais para a nossa apresentação, para ter uma dinâmica para ficar tudo ok, tá? Durante a apresentação dos nossos convidados, vocês poderão interagir, fazer perguntas via chat, mas as perguntas só serão respondidas ao final de cada fala de cada participante. Durante o evento também iremos enviar no chat um formulário de presença. Pedimos a todos que preencham para que possam receber os certificados e participar do sorteio no final, de brindes. Pedimos a todos que deixem os seus microfones desligados, tá? Durante a apresentação. E hoje a nossa atividade é sobre biblioteca humana. Sua vida daria um livro? Pois saiba que ele já está pronto. No projeto da Biblioteca Humana, as histórias que conquistam o público. Tudo certo aí, Faima? Estão me ouvindo? Sim? Desculpe, vou iniciar novamente. Sua vida daria um livro? Pois saiba que ele já está pronto. No projeto da Biblioteca Humana, as histórias que conquistam o público vêm do relato ao vivo dos próprios personagens. Drama, comédia, aventura, romance. Histórias que podem encantar ou emocionar, quebrar preconceito e desmistificar estereótipos criados pela sociedade, num ambiente positivo, onde as perguntas difíceis são aceitas, esperadas e agradecidas, tornando a experiência enriquecedora tanto para o leitor quanto para o livro humano.
Hoje vamos ouvir 2 livros que vão nos mostrar o melhor caminho, que é o da compreensão e o respeito ao próximo. Vamos iniciar, nós tivemos um contratempo lá na unidade de Porto União, houve a queda da internet e a gente inverteu a ordem dos nossos participantes. Nós íamos iniciar com a Adriana e agora nós vamos iniciar com o Eduardo e a mãe dele. Então vamos lá. Agora iremos ouvir o livro Humano. Eduardo Drake de Oliveira, 21 anos, assistente financeiro da Faculdade Senac São Miguel do Oeste. Dilce Aparecida Drake Colombo, 40 anos, empresária, mãe do Eduardo. De um lado, uma criança saudável que aos 11 anos foi diagnosticado com uma bactéria rara e de origem desconhecida que fez mudar radicalmente a sua vida. Do outro lado, uma mãe de 2 filhos, de Eduardo, na época com 11 anos de idade, e Isabelle com 2, ambos saudáveis até então. Idas e vindas ao hospital marcaram a época, deixando sequelas no filho e na mãe. Agora vamos ouvir o livro do Eduardo e da Dilce, com o título Superando os Obstáculos, Aprendendo a Viver com uma Deficiência. Olá, sejam bem-vindos, Eduardo e Dilce. A palavra está com vocês. Boa tarde, então. Boa tarde. Boa tarde. Então, como ela já fez a breve apresentação, eu sou o Eduardo, tenho 21 anos, moro em São Miguel do Oeste há 18 anos, sou natural de Curitiba. E então, tudo começou com 11 anos, a minha vida mudou muito rápido, porque de um dia para o outro eu tive que já ficar sem caminhar, sem tudo, começou com muita dor e... Então, mudou radicalmente, né? Praticamente da noite para o dia, né? Então, o Eduardo era muito saudável, jogava bola todos os dias e do nada ele teve uma dor, sentiu uma dor forte na perna, a gente levou ao hospital e, na verdade, eles não diagnosticaram imediatamente, né? Falaram que era dores musculares e porque ele se agitava muito, né? Jogava muita bola. Mas a gente retornou para casa e continuaram as dores e veio a febre, aonde a gente percebeu que daí tinha uma infecção. Ao retornar para o hospital, o médico aí diagnosticou que ele estava com uma bactéria que se alojou dentro do osso dele, no quadril, e precisou imediatamente ir para o centro cirúrgico. Então, assim, a gente não teve muito tempo para pensar, a gente teve que só agir. E assim, sem muito raciocinar, porque a doença era desconhecida, a gente não conhecia a bactéria que era, né? Então, nesse momento, a gente confiou no médico. E a gente só tinha ele para confiar, na verdade, a gente não entendia de nada, né? Quando ele nos falou que realmente tinha feito a cirurgia, ele ficou no hospital por 7 dias nesse período para o antibiótico. Só que hoje a gente consegue entender que poderia ser um erro médico porque ele não estudou direito a bactéria e o antibiótico que ele forneceu ao Eduardo não matou a bactéria, fortaleceu ela. O efeito foi ao contrário. E nisso a bactéria comeu toda a cartilagem e a cabeça do fêmur dele. Então esse período foi muito tenso para nós, que foram longos períodos em hospitais. Era indas e vindas, eles davam alta, a gente voltava para casa, o Eduardo piorava, a gente voltava para o hospital. Então, assim, foram longos tempos. Nesse período todo da doença, foram 8 cirurgias. Então, assim, o Eduardo tem umas dores muito, muito fortes, né, que ele sofreu nesse período. E ao final de tudo isso, além das dores, ele ficou com uma sequela, né? Hoje ele é PCD, porque ele tem 6 centímetros de comprimento da perna mais curta por causa da bactéria. Então, assim, foi uma história, assim, muito, muito trágica, assim, para nós. Todo mundo teve que aprender a se adaptar com o Eduardo, né? Ele passou o período de cadeira de roda, ele passou o período de muleta, de andador. Então, assim, desde escola, todo mundo teve que se adaptar a ele, porque tudo era novo para nós, né? Fala um pouquinho como é que era a escola, filho.
Então, quando aconteceu na escola, eu fiquei bastante tempo sem ter que ir para a escola, porque ou eu estava de cadeira de roda ou na cama deitado. Então, acho que foi questão de uns 8 meses a um ano que eu não pude ir para a escola. E quando eu voltei, a minha escola era pública, né? Então, tinha várias coisas que não eram adaptadas. Difícil acesso de cadeira de roda, não tinha, tipo, uma cadeira boa para me sentar, então eles sempre improvisavam, procuravam deixar minha perna erguida caso eu ficasse com dor, ou uma almofada embaixo. Então, tipo, isso começou a mudar. Depois que eles fizeram todas as adaptações para caso alguma outra pessoa tivesse, né, a necessidade de utilizar. E os amigos, né, como eu continuei na mesma escola antes e depois da doença, então eu já tinha os meus amigos. Então eles me apoiaram, porque eles entenderam o que eu passei naquele momento, né? Mas o difícil foi quando eu tive que trocar de escola, que daí eu não tinha mais nenhum amigos, onde começou as brincadeiras, né? Os apelidos, e como era de pessoas que eu não conhecia, eu tinha que meio que aceitar isso, porque senão eu ia ficar sem amigo, ia ser o diferente, né? Então, eu já comecei desde sempre a levar isso mais na brincadeira, não levava mais como, assim, como uma doença, né? Porque eu me sentia normal, igual a todos os outros, não via isso como uma deficiência, né? O Eduardo sempre se tratava normal, né? E então, assim, eu não tinha essa coragem de dizer para ele, assim, que hoje ele poderia ser uma pessoa, assim, com uma deficiência, né? E a gente também lidou com isso desse jeito. Então, ele teve várias fases, sabe? Assim, e a última, quando a gente foi para o médico em Passo Fundo, que foi os médicos daqui de São Miguel mesmo que me encaminharam lá, ele já estava, segundo os médicos, no estágio final da vida dele, né? O médico me disse assim que aquela noite, quando eu estava lá, ele falou assim, mãe, o teu filho não vai passar dessa noite. Essa frase é a qual que marca a minha vida toda. Esse é o meu trauma também, em toda essa trajetória, essa frase que não sai da minha cabeça. Então, assim, traumatizou ele, sim, traumatizou muito, mas a mim também como mãe, porque ouvir do médico que teu filho não ia sobreviver, que ele ia morrer naquela noite, não foi fácil de ouvir. Então, assim, esses traumas que a gente trata hoje, né? Então, aquele período ficou todo na minha cabeça, como se fosse um livro mesmo, sabe? Que todo dia eu estava folheando aquele livro e relembrando todos aqueles momentos horríveis que a gente passou. Eu tinha muito medo da rejeição, que eles não iam aceitar o Eduardo daquele jeito, como que ele ia ir para a escola, como que até mesmo com namorada, porque ele estava numa fase de adolescência, como que se alguém ia gostar dele daquele jeito, aquilo me incomodava muito, sabe? Mas graças a Deus ele foi bem aceito. Ele teve uma adaptação perfeita na escola onde é que a gente estava, eles se adaptaram para receber ele. Quando eu chegava de carro para chegar até a escola, todos os amiguinhos dele vinham receber, um pegava a almofada, outro me ajudava com a cadeira de roda, sabe, para colocar ele, levar ele até a sala, todo mundo tinha um cuidado muito grande com ele. Então, isso também me fortaleceu um pouco em relação a isso, sabe? Eles tinham esse cuidado. E então, assim, foram passando os anos. O Eduardo não entendia muito bem essa deficiência dele, mas no fundo ele sabia que as pessoas, que isso chamava atenção, porque hoje ele caminha manco, né? Então, ele teve umas fases, assim, bem difíceis, que eu sempre digo, assim, que a gente foi levando, né? Porque eu não conseguia mais dizer não para ele. Quando o médico me falou, assim, que ele ia morrer naquela noite, toda vez que ele me pedia alguma coisa, eu não conseguia dizer não, porque me vinha aquilo na cabeça, né? Ele podia já não estar mais aqui. Então, a gente ia e comprava, ia e dava. Então, ele teve fase de bonés, que ele comprou mais de 50 bonés, porque ele achava que as pessoas iam olhar para a cabeça dele e não iam olhar para a perna dele. Teve fase de tênis. Então, assim, tudo a gente ia vivendo tudo isso junto com ele. Até foi... Quando que você entrou no Senac? Já faz 19. Em 2019, eu vi uma oportunidade de emprego na qual ele pudesse ganhar mais, porque até então ele só tinha trabalhado como jovem aprendiz. E só que era uma vaga para PCD. E então foi ali, acho que onde caiu a ficha dele que realmente ele era. Porque eu falei para ele, falei assim, vamos se inscrever, porque você se encaixa perfeitamente nessa vaga. E eu falei assim, o salário também é bom,
para aqui, para São Miguel, então o comércio tem um salário bem baixo, me chamou a atenção. Aí foi onde ele falou assim, tá, vamos, né? Então a gente buscou o laudo médico e tudo mais, e deu tudo certo. Hoje eu fico muito feliz, muito agradecida, porque também no Senac tem toda a acessibilidade para ele. Ele não sofre com nenhum tipo de preconceito ali dentro, ele sofreu fora, assim, que isso me machuca também, porque o apelido dele hoje é Manco. É uma coisa que eu não aceitava, né? Porque eu sei o que eu sofri, mas assim, para ele tá tudo bem, tá normal, são amigos, então são fases, né? Isso, até eu entrar no Senac em 2019, eu nem conhecia essa palavra PCD. Eu passei ali 8 anos sendo mas eu não levava isso a sério, digamos assim, porque eu não sabia o que era um PCD. Até que eu entrei no Senac, que eu fui percebendo toda essa diferença, que eu não podia ter um trabalho normal, por causa que quando eu tive a bactéria, mudou tudo. Era de segunda a segunda jogando bola, correndo, viajando, fazendo tudo isso. E depois que eu virei um PCD, agora eu não posso mais correr, eu não posso sentar direito. Tem muitas coisas assim que eu tenho limitações. Então a minha vida teve que mudar de tudo. De sair, jogar bola, tive que ir para frente de um computador, esse é meu passatempo até hoje. Então várias coisas mudaram. E quando eu entrei no Senac, eu realmente conheci o que era um PCD. Fui aceito como Tinha um colega meu que era também lá, então ele passou muita informação para mim, que ele era mais velho, já estava nisso há mais tempo. Então eu conversava com ele. E as pessoas nunca me julgaram, sempre procuraram entender. E foi indo, e agora eu tô aqui. Dá para escrever um livro, né? Com certeza a nossa história foi bem marcante todos esses anos. Hoje tem tratamento, tem umas pessoas que me perguntam, o que pode ser melhorado no Eduardo? Pode sim. A gente teve que esperar até os 18 anos dele para ele parar de crescer, que o médico disse que a gente podia colocar uma prótese, né? Só que a prótese, ela é mais indicada para pessoas idosas. O Eduardo tem uma vida ativa muito grande ainda, né? E a prótese pode ser trocada 2 vezes na vida a cada 20 anos. Então, se ele trocasse agora com 20 anos, ele ia trocar com 40 e ele ia trocar com 60. Ele já estaria numa cadeira de roda novamente, porque não ia mais poder ser feito nada. Então, ele não sente dor, ele caminha manco sim, mas ele não sente dor. Então, a gente optou por ele ficar desse jeito. Ele, na verdade, foi uma opção dele. Ele não quis mais cirurgias, a não ser, não sei daqui para frente como que vai ser, né? Mas, a princípio, foi uma opção dele de não operar mais, para botar essa prótese e viver assim, até quando ele começasse a sentir dor novamente. Então, assim, ou ele podia ter também fazer um alongamento de osso, era uma outra opção, mas ele teria que ficar 1 ano na cama com aqueles ferros todos na perna, e todo dia tinha que ser, sabe, dada aquela voltinha que a gente fala, assim, nos parafusos, e ele também não quis isso. Ele falou assim que ele já tinha ficado muito tempo em cama, ele não queria mais. Então, assim, ele leva uma vida normal, ele sobe e desce escada tranquilamente, ele não tem limitações nesse sentido. Tem limitações somente, assim, no sentar, porque o quadril dele ficou rígido e ficou com esses 6 centímetros de encurtamento. O resto, a gente leva uma vida normal. Eu tive que adaptar a minha casa, sim. Na época, a gente estava construindo, então a gente, em casa, a gente não tem isso, a gente não pensa para a vida lá na frente como poderia ser, né? Então, na minha casa nova, a gente fez tudo portas de 1 metro, corredor de 1 metro, para poder passar a cadeira de roda, porque na época, quando ele ficou, a acessibilidade dentro da minha casa não tinha. Então, assim, era muito limitado o espaço para mim poder deixar ele numa cadeira de roda. Então, assim, a gente aprendeu muito, foi para a vida mesmo. Eu conheci muita pessoa ruim nesse tempo também, tipo, que julgava tudo que eu era, de como eu era, sendo que eu não tive essa escolha. Mas, tipo, nem todas as pessoas são ruins. Conheci muita pessoa boa, que gostou de mim mesmo eu sendo assim, que me ajudou muito. Então, eu queria deixar essa mensagem também, que, tipo, nem todas as pessoas são ruins. Se apega às pessoas boas, seus amigos, família, que tudo pode dar certo. E queria falar sobre a questão que ela disse que eu tive as fases de tênis e tudo isso. Eu tenho bastante tatuagem, piercing, eu mudo meu cabelo frequentemente, colorido e tal, porque eu adquiri essa defesa, digamos assim. Eu penso que as pessoas vão
olhar para isso, né, por uma coisa que eu escolhi, que é a tatuagem, o piercing, e vão esquecer pelo menos um pouco da minha deficiência, vão ficar presa nisso. Então isso me ajuda também a viver diariamente, tipo, de ser aceito e tal. Acho que seria isso. Isso aí. Essa é a nossa história. Esse é o nosso livro contado. Nossa, muito emocionante. Eu, como mãe, fiquei aqui imaginando, quer dizer, não consigo nem imaginar o que vocês passaram, nem um pouco, e toda essa superação. É um exemplo de superação mesmo, de persistência, de erguer a cabeça e ir em frente, apesar de todos os percalços que apareceram no caminho. Parabéns pela superação, pela história linda que vocês têm juntos. E eu como mãe, fiquei pensando, meu Deus, né? Cada etapa que surge é uma barreira que tem que ser vencida, superada todos os dias. Faíma. Então, obrigada disso, Eduardo, por esses ensinamentos que vocês trouxeram hoje para a gente, porque é isso, né? Estamos aprendendo com vocês, porque no dia a dia, às vezes temos algumas dificuldades e transformamos aquilo em algo muito grande, né? E não é, porque de fato existem outras questões muito mais complexas, como as que vocês tiveram, e que vocês hoje estão aqui para nos contar o quanto é importante enfrentar esse problema, né? E aí, não é só o enfrentar, é entender o porquê que isso vem nas nossas vidas e passar para as outras pessoas. Dizer, olha, você hoje, Eduardo, tem certeza que se encontrar alguém, um garoto com o mesmo, né, com um problema parecido, vai falar, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu acredito que hoje a questão do trabalho, né? Nossa, que bacana você ter encontrado essa força no trabalho. Tem outros a gente conhece que encontram no esporte, né? Talvez mais para frente você pode encontrar alguma atividade física que você se adapte. E Dilce, que linda, né? Que guerreira. Nossa, também sou mãe, então não vou chorar, porque hoje eu tenho certeza que é um momento assim de alegria mesmo, de ver que vocês estão bem, estão felizes, entendendo toda essa transição, porque é uma nova fase, né? Parabéns. E eu queria fazer pessoas, né? Eu queria fazer uma pergunta. Hoje, como é o dia, né? É o Dia Nacional, né? Do Livro. Do livro. Isso. Então, nós como bibliotecários e a semana, né? Do livro da biblioteca. Eu queria pedir para vocês nos falarem, tem algum livro que teve naquele momento difícil, ou que vocês leram depois ou durante? Contem para gente. Então, tem um livro que eu gostei, que eu me identifiquei bastante, que o nome dele é As Vantagens de Ser Invisível. Que, tipo, é quase isso, né? Que eu nunca era notado, era sempre assim, e do nada eu virei o centro da atenção. Não importava onde que eu passasse, as pessoas olhavam, chamavam atenção. Tipo, dava aquela olhadinha para trás quando eu passava, sabe? Isso que acho que doía mais, era isso. Daí, com esse livro, eu consegui entender um pouco também. Legal. Legal, parabéns. Temos na nossa biblioteca essa obra. Não sou uma leitora assídua, não, mas como eu disse, eu sou empresária, então meus focos são outros, não é livros motivacionais, né? Leio sim, mas são outros. E naquele período mesmo não tinha como, eu tinha 2 filhos pequenos, né? Então, assim, tinha que dar conta de um no hospital e a outra pequenininha em casa, né? Então, assim, foi uma fase, assim, bem difícil. Mas, assim, eu gosto de ver a superação dele, eu gosto de ver ele lendo, eu gosto de ver ele sempre com os livros na mão, estudando. Então, assim, isso me motiva muito, sabe? Eu ainda tenho aquele apego a ele. Hoje ele não mora mais comigo, por opção dele mesmo. Ele saiu de casa, foi morar com um amigo. Mas, mesmo assim, ele me dá trabalho, sabe? Que bom! Eu tô sempre de olho nele, ele vem sempre almoçar comigo todos os dias, então, assim, é muito bacana a nossa relação, é uma relação muito forte, e esse apego que eu tenho por ele vai ser pro resto da vida. Às vezes a pequena me cobra muito isso, pro humano você faz, para mim você não faz, mas é diferente, sabe? Eu não consigo dizer não para ele pegou meu ponto fraco na época. Não, mas que legal. Com certeza, se ele lê, em algum momento você incentivou ele. Não, com certeza. O Marcelo quer falar, Marcelo? Tá com a mão levantada? Oi, Dilce. Oi, Eduardo. Oi.
Tudo Eu bem. queria, realmente estou aqui emocionado também, né? Uma história tocante. Primeiro, eu quero agradecer vocês pela coragem de estar compartilhando com a gente. A gente tem praticamente 200 pessoas aqui na sala. Eu trabalho já há 7 anos no Senac também. Trabalhava numa biblioteca, hoje eu trabalho mais com gestão e eu atendi outras pessoas com PCD. E o quanto a gente precisa aprender com vocês, tá, Eduardo? Eu quero dizer isso. Eu acho que a gente aprende todos os dias na empatia, na forma com que a gente precisa lidar. Eu acho que vocês têm muito que nos ensinar. Eu acho que o Senac também tem muito que aprender em formas de lidar. Por exemplo, tem pessoas com deficiência visual. Como que a gente vai trabalhar para que ele tenha acesso à educação e tudo mais? Então, por mais que seja muito novo, talvez para as empresas, eu acho que a gente é muito aberto a aprender com vocês e vocês todos os dias. E parabéns pela coragem, parabéns pela força que vocês tiveram de estar aqui compartilhando isso com a gente, porque é mais uma forma da gente estar mostrando para outras pessoas também algumas formas de vivência e que a gente precisa aprender muito com vocês também. Obrigada. Só eu tenho aqui no chat, eu estava acompanhando, e assim, nossa, vocês são muito queridos, o pessoal aqui está elogiando vocês, parabenizando pela história. E a Priscila Cândido, ela mandou uma perguntinha aqui no chat. Ela falou assim: hoje, vocês acham que tudo o que aconteceu foi necessário? Não sei, no sentido de toda essa mudança, talvez, quem sabe, vocês deram uma nova releitura da vida. Acredito que é nesse sentido a pergunta dela. Hoje, a gente tem mais experiência no assunto, né? Então, acredito que o que ele passou não seria necessário, não, porque eu teria ido atrás de uns médicos melhores, né? Na época, eu aceitei o primeiro. Então, foi o meu... não é meu erro, mas na época era o que eu imaginei que fosse o melhor para ele. Hoje, eu entendo que eu não deveria de ter escutado aquele médico que me disse que ele ia morrer naquela noite, por exemplo. Então, assim, o Eduardo está aqui hoje, não aconteceu nada. Então, assim, para mim era muito assustador, né? Hoje eu tenho mais experiência, hoje eu já estou com 40 anos, então, assim, ia ser tudo diferente. Naquela época a gente só queria que eu e ela, no caso, só que parasse a minha dor, que ela não me visse eu sofrendo e que eu não sentisse mais dor, porque era uma dor o tempo inteiro. Então a gente só foi pelo caminho mais rápido até não sentir mais dor, só que as sequelas que causaram foram grandes, né? Então acho que isso, tudo isso que a gente passou serviu de aprendizado. Às vezes eu penso como seria se eu não tivesse acontecido isso. Acho que eu não estaria, não tem como imaginar, sabe? Tudo que poderia ter acontecido. Eu gosto muito de como está agora, por mais que tenha deficiência, tenho muitos amigos, tenho um trabalho bom que eu já tenho as minhas atividades, estou estudando, então a minha vida continuou. Acho que se for necessário ou não, eu tive que aceitar, né? Eu aprendi. Verdade. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Em nome de toda a equipe da rede de bibliotecas do Senac Santa Catarina e de todos os nossos convidados, por vocês compartilharem conosco essa história de vocês. Mexeu forte, parabéns mais uma vez pela superação e pelo exemplo de coragem e luta constante. Muito obrigada. Já aqui, acho que o Marcelo Schmidt está com a mão levantada. Opa, tem? Tem? Tava, acho que baixou. Marcelo Schmidt. Marcelo Schmidt está aí? Quer fazer alguma pergunta? Tem a Cláudia Regina Trentini também está sugerindo. Escreva um livro, que tal? Olha, se tiver ajuda, quem sabe? Isso aí não é muito difícil da gente conseguir uma ajuda. Então, muito obrigada mais uma vez. E agora foi um prazer. E fiquem conosco até o final aqui. Agora temos o nosso segundo livro humano, com a nossa querida Adriana. Então, vamos lá. Nosso segundo livro tem como título Permita-se, que tem como autora Adriana Sabet, 44 anos, divorciada há 7 anos, mãe de Paloma e Poliana Sabet, pós-graduada em Segurança Pública, policial penal, integrante da Força de Tarefa de Intervenção Penitenciária e instrutora de tiro da ACAPES e da União Clube de Tiro. O livro da Adriana nos traz os seguintes questionamentos.
Quem somos? Até onde podemos chegar? Nunca desista dos seus sonhos. Vamos ouvir o livro da Adriana. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada, Jaque. Boa tarde, pessoal. É contigo. Pessoal, primeiramente, imensamente um prazer, estou honrada mesmo em fazer parte desse projeto tão legal, muito legal mesmo. Parabéns pela iniciativa de vocês, por esse projeto tão lindo que é o Livro Humano, tá? Então, vamos lá. Da onde vem a Adriana Sabei? A Adriana Sabei é natural de Fraiburgo. E eu sou a filha menina de 4 filhos e 3 homens mais velhos. Talvez por isso que eu seja tão aventureira e tão moleca, né? Eu vivi um bom tempo em chácaras, meus pais trabalhavam em chácara, tinha matadouro, então eles forneciam as carnes para alguns açougues e tal. Nessa época marcou muito minha vida, porque eu era muito livre. Eu corria muito em plantações, nos campos, subia em árvore, tomava banho em açude, subia, tinha um cavalo que se chamava Baio, que ele era muito manso, então eu subia pela perna dele para poder andar com ele. Nessa época eu tinha 5 anos, foi até os 7 anos que eu fiquei na chácara. Moleca mesmo, muito livre, marcou muito a minha vida essa época, sabe? Depois a gente foi para a cidade e meus pais sempre trabalhavam muito. Minha mãe sempre teve 2 empregos para poder ajudar a gente, porque o meu pai, infelizmente, era alcoólatra. Então, ele pouco ficava em casa e pouco ajudava em casa. Aos 12 anos, a minha mãe teve coragem de se separar dele, porque ele ameaçava muito ela, né? Então, meus irmãos mais velhos já estavam, né, com 18, 19 anos, já estavam indo para o exército, deram força para ela e ela resolveu se separar dele. Ali eu já comecei a trabalhar como babá, ajudar ela também numa fábrica de costura que ela trabalhava. E com 14 anos ela conheceu meu padrasto, que infelizmente também era alcoólatra, nem ela disse, acho que era o karma da vida dela. Onde eu tenho a minha irmã hoje mais nova, que é a Carla. Daí deixei de ser a única menina na família. Só que com o meu padrasto eu passei muitas dificuldades também, pelo fato de ele ser alcoólatra. Ele mentia muito para minha mãe, para tirar a atenção dele, ele jogava muita coisa para cima de mim. Então, eu sofri muito nessa época também, pensei em sair de casa com 14 anos, cheguei até a pensar em me matar nessa época, mas graças a Deus, eu acho que ainda sempre tinha um anjinho que vinha e dizia, calma, que a vida vai mudar. Com o tempo, ela se separou dele, foi pedir ajuda para os meus irmãos, a gente veio para Porto União, e aqui as coisas começaram a melhorar. Eu trabalhei aí como vendedora de assinatura de jornal, trabalhei no mercado, trabalhei como secretária, e minha mãe também sempre trabalhando em casa como costureira, cabeleireira, sempre muito guerreira, sempre fazendo tudo o que podia. E meus irmãos nessa época já estavam melhor, porque estavam no exército, ganhavam um pouco melhor, podiam ajudar a gente, porque eles também começaram a trabalhar muito cedo como boia fria, tiveram que parar de estudar nessa época também. Mas ali as coisas já estavam um pouco melhor nessa questão. Aí, com 19 anos, eu fui ajudar minha tia em outra cidade, em Rio Negrinho. Ela tinha uma padaria, precisava de uma ajuda, eu fui ajudá-la. Ali tudo começou a mudar a minha vida. Onde eu fui para ficar 3 dias, eu fiquei 12 anos. Onde eu conheci o meu ex-marido agora, né? Mas é o pai das minhas filhas, o Paulo. E é outra história que dá mais um livro. Meu primo, que eu não conhecia. Primo de primeiro grau. Fui sair aqui de Porto União para ir para Rio Negrinho para casar com meu primo, né? Olha só. Mas casei com meu primo, depois de muitos fogueteiros que deu, né? Imagina só. Com família, fomos pedir permissão para padre e tal, conseguimos nos casar. Mas antes ainda da gente se casar, eu estava fazendo um cursinho preparatório, porque eu queria ser piloto da Força Aérea. Sempre aventureira, né? Cabeça a mil. Então, eu fazia esse cursinho preparatório. Aí, quando eu saí da casa da tia, fui morar sozinha, não pude mais pagar esse curso. Deixei um pouco de lado. Logo, eu casei com o Paulo, nós juntamos as trouxas, fomos morar juntos. E eu fiz um tratamento para um cisto ovariano, onde eu engravidei. Acabei engravidando. Com 21 anos, eu tive a Paloma. Aí a vida muda, né?
é outro foco. Agora é mãe, dona de casa e segue a vida. Quando minha filha já estava ali com uns 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, eu e o Paulo já não estávamos assim muito se entendendo. E eu comentei com ele, eu já estava com 23 anos, eu disse, então eu vou atrás do meu sonho, Paulo, porque é só ter 24 anos para ser piloto. E ele, tá bom. Eu falei, vou ver com a minha mãe para ver se ela fica com a minha filha mais nova, a Paloma. E nisso eu descobri que estava grávida da Poli. Ou seja, acho que Deus tem outros planos para a gente, né? E nessa época, então, volta-se a... Vamos lá, vamos ser dona de casa, vamos ser mãe. Que realmente ser mãe, quem é mãe e pai sabe que a gente se torna pessoas muito melhores, sendo pais e mães. São minhas vidas. Isso eu continuei, né, no casamento e tal. E logo o Paulo saiu do exército e voltamos para Rio Negrinho. E ela estava numa fase de conseguir emprego. Sai de um lugar, vai para outro, sai de um lugar, vai para outro. Nesse trânsito, ele sofreu um acidente. Sofreu um acidente de moto e os dois estavam desempregados, com 2 filhas pequenas, uma de 5, uma de 2, e eu tinha que cuidar dele. Ele ficou na cadeira de rodas por 4 meses. Essa época foi complicada, mas eu entendo assim ainda que acho que tudo tem um porquê, porque nesse desespero de não ter nem o que pôr na mesa, você depender de amigos, familiares, para você ter o que comer, ter muita humilhação por SUS, INSS, você não é nada, você não é ninguém, você está lá mendigando o básico, sabe? E eu tinha que cuidar dele, eu não podia nem trabalhar. Muitas vezes eu sentava atrás de casa e chorava muito, desesperada, que eu não conseguia ver um caminho para sair daquilo. Nessa época eu pedi a Deus que eu queria ter um trabalho e ter um emprego onde eu tivesse dignidade para minhas filhas, para minha família. Não queria muito mais do que isso. Era dar um médico, um dentista, uma vida digna e dar o que comer para elas e para minha família. Então, logo ele começou a se locomover sozinho, ele ficou 8 meses sem poder andar, sem poder pisar, mas logo ele começou a ficar de muleta, começou a se movimentar sozinho, eu fui trabalhar numa firma lá. Lá eu acabei me estragando muito, porque a gente fazia muito esforço, então eu tive tendinite, eu tive problemas na coluna e tal, só que ele tinha o plano, tinha um Unimed onde ele ia se tratar, e a minha filha mais nova também tinha problemas respiratórios. Foram 4 cirurgias, 3 anos de tratamento, quando graças a Deus ele ganhou alta, e eu fui trabalhar de motoguel, e ele voltou a trabalhar, só que nisso eu acabei me encostando por quase 2 anos, por causa da dita tendinite nos braços, que eu não tratava, que eu sempre deixava para poder cuidar deles. Então, foram mais 2 anos ali peleando, ou seja, foram uns 5 anos ali pendengueando. Nessa época aí que eu estava em tratamento, o que eu fazia? Eu fazia salgadinho para vender, eu trabalhava de diarista, eu fazia cobrança para uma loja, eu trabalhava fim de semana no mercado, me virava, ia me virando. E nesses meios tempos, eu comecei a fazer concurso. Fazia da prefeitura, fiz da SAMAI, fui fazendo, até que passei no DEAP. Eu e ele passamos no DEAP. Em 2006, fizemos o concurso e fomos chamados em 2008. Ali a vida mudou. Foi um reviravolta. Mas aquilo que eu pedi lá atrás, para Deus, que me desse dignidade e o básico para minhas filhas e para minha família, eu estava conseguindo. Começando aquele caminho que eu tinha pedido lá atrás. Nessa época que eu entrei, eu não sabia nem muito bem o que fazia no DEAP. Agente penitenciário, trabalhar no presídio e tal. Começamos a trabalhar e eu estava assim meio que já acomodada. Fiquei até 2012 assim trabalhando no plantão, até que eu fiz o meu primeiro curso de intervenção penitenciária em 2012. Quando me indicaram para o curso, eu pensei, mas eu? Logo eu? Aí me vem também aquela questão, né? As mulheres não têm noção da força que tem. E lá eu descobri essa força. E toda aquela minha vontade, o meu sonho de ser piloto, ali começou a minha realização. Porque eu me descobri. Aquela história de que o dia que você nasce e o dia que você descobre para quem nasceu. Então, eu me superei, me surpreendi, me destaquei no curso
e não parei mais. Em seguida, eu já fiz o curso de escolta. No ano de 2013, eu fui para a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais em Brasília. Em 2014, eu fui convidada a ser instrutora da CAPES. Depois me especializei, fiz mais cursos e continuei como instrutora. E em 2016, houve um chamado para voluntários para ir para o Ceará nas rebeliões. E eu fui lá, bora lá, quero ir. Mas você tem uma família, você tem filhos. Nessa época, eu já estava separada, eu me separei em 2015. Mas eu comentei com meu ex-marido, falei, eu quero ir. E ele disse, então, as meninas, eu olho elas e vai. Mas o coração estava muito apertado em deixar elas. Porque eram 3 meses que a gente tinha que ficar lá. Só que tinha um eu aqui dentro que precisava ser alimentado. Eu queria muito ir. Aí, uma grande coisa que fez a diferença para eu decidir ir foi dar exemplo para elas. Que eu falei para elas o seguinte, filhas, vocês podem tudo na vida que vocês quiserem, mas no meio desse caminho há sacrifícios. Existem muitos sacrifícios que vocês vão precisar fazer, e esse foi um deles. Eu fui a única mulher naquele ano a ir para lá. Então, no meio dos homens, foi difícil, mas foi uma realização muito grande. Em todo esse meio, que a gente vem contando, parece que assim, nossa, é um conto de fadas, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Ser uma mulher em um mundo tão machista e no meio operacional, piorou. Existe muita difamação, muita pessoa que quer te derrubar, e só pelo simples fato que não quer que você esteja onde você está. Porque eu não quero ver ela lá. Eu não quero que ela faça, porque eu não faço, mas ela não quer fazer. Você é uma mulher e está fazendo isso. E eu sempre fiz apenas com paixão, eu nunca competi com ninguém. Sempre estou competindo comigo mesmo, porque eu quero ser melhor a cada dia. E, meu Deus, é uma Mulher Maravilha. Negativo. Eu tive muitas vezes que eu caí em depressão, crise de pânico, trato isso até hoje. Pensei em desistir muitas vezes. A época da separação não foi nada fácil. Ficar com as meninas, sair para as operações, que eu viajo muito o estado dando aula. Viajo bastante o estado nas operações. Nesse ano de 2016, que eu fui para a rebelião lá, e deixei elas aqui também. Não foi fácil. Não é fácil ser mãe, ser profissional, ser mulher, ter uma cabeça boa para tudo isso. Então, eu sou humana. Eu caí muitas vezes, mas eu levantei. Eu levantei, pedi perdão a Deus e entendi que a felicidade está no processo desse caminho, nem sempre no ponto de chegada. E a gente tem que buscar os nossos sonhos, porque nada é tão nosso quanto nossos sonhos. E o limite é uma fronteira criada pela nossa mente. Então, não dá para deixar ninguém dizer que a gente não pode. Você tem que buscar, viver, sentir, se permitir ser quem você quiser e o que o seu coração vibrar. É isso, pessoal. Meu Deus, Adriana. Nossa. Nossa. E eu aqui nervosa para fazer a mediação. Meu Deus, parabéns, 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 parabéns pela superação. E a gente que é mãe e mãe sozinha é muito mais difícil, porque errando e acertando, a gente tem que todo dia tentar e pensar que está certo o que a gente está fazendo, buscando sempre o melhor, mas sempre tem aquela dúvida, né? Será que eu estou certa? Será que isso vai dar certo? Estou no caminho certo? E assim a gente vai construindo a educação dos nossos filhos. Olha, hoje essas histórias acabaram conosco, né? Já começamos a sexta-feira, temos ainda mais o dia todo pela frente e a noite, mas parabéns pela sua coragem, pela sua força, pela superação. Mulher, já mãe sozinha é difícil, e imagina mulher, mãe
e na polícia, no meio de operações especiais, nos combates, nas rebeliões. Não faço nem ideia do que tu passou. Verdade. Faíma, temos perguntas aí? Sim, mas antes eu preciso falar também, porque eu também tô emocionada aqui, tô arrepiada aqui, tô inspirada. Eu já falei antes para a Adriana, já havia conversado rapidamente, eu falei, tô aqui preparada para me inspirar muito, porque é isso que nós precisamos. Mulheres fortes, mulheres que enfrentam as barreiras, e qualquer barreira. A sua é incrível, né? Não vou. Existem vários tipos de barreira, né? E a sua é diferente, né? Não é que ela é melhor ou mais, não, ela é diferente, mas é de admirar, assim, né? E aquilo, como eu falei para o Eduardo, né? Para a Dilce, é aquela inspiração, assim. Amanhã eu vou acordar, eu tenho certeza que hoje eu vou dormir feliz, amanhã eu vou acordar feliz e dizer, vamos em frente, que tem gente aí me mostrando que o caminho é só melhor e de muita realização. Assim, parabéns por sua fala, parabéns por nos inspirar, por nos ensinar que a vida é muito maior, assim, por toda a superação. Isso, é importante que é como você falou, Faíma e Jaque, existem aí no mundo milhões e milhares de guerreiras com histórias inspiradoras, e se a minha inspirar e ajudar alguém, eu já sou muito feliz. Com certeza, com certeza. Porque, é como eu disse, eu sou humana, eu caí muitas vezes, mas eu levantei. E essa levantada faz a diferença. Faz a diferença porque você vê a força que você tem, que muitas vezes nem você sabe que você tem essa força. Nós somos capazes. Podendo ajudar mais pessoas, principalmente mulheres, né? Que a gente sabe que o mundo é muito machista, a sociedade é muito machista. No meio operacional, piorou, sabe? E eu só estou ali fazendo a minha paixão, eu me apaixonei por aquilo. Aquilo que eu não pude realizar lá no começo, mas não era a hora. É como eu disse, Deus tem planos para gente, né? Você tem um caminho a ser trilhado, não era o momento. Eu quero até comentar uma coisa. Ainda o ano passado, a minha filha mais nova, a Poliana, ela me disse assim, que ela ainda não começou a faculdade, ela disse, mãe, se eu fosse para Força Aérea, você iria se realizar? Pensa o que é você ouvir da tua filha isso. Me arrepiei inteira, né? Sim. Porque ela queria me dar esse gosto, só que eu comentei com ela, não, filha, eu me realizei, sendo que eu sou hoje, tipo, podendo praticar a minha paixão de ser operacional. Moleque eu sempre fui, aventureira eu sempre fui. Eu corria de moto, ia para o campeonato de moto, de gaiola, sabe? Então, eu sempre fui aventureira, moleca. Até diziam que eu era errada, que eu era um homem. Aí, quando eu comecei a dizer, não, eu sou uma mulher que faço também o que um homem faz. Não quer dizer que tem que ser homem para fazer isso, né? Tipo, no começo eu brincava junto, realmente, né? Acho que eu nasci para ser homem. Negativo. A mulher é tão ou mais competente. Mas é que a sociedade nos impõe que a mulher tem que sempre ser submissa. Sim. Existe um limite, né? Isso mesmo. Por isso que eu digo, a mulher às vezes não sabe a força que ela tem. Então, se eu, com isso, puder incentivar alguém, e isso que eu falei para minha filha, filha, eu vou ser muito feliz se você for feliz. É isso aí. Se você buscar o que te fará feliz. Eu me realizei, graças a Deus, e quando eu passo esse conhecimento, sendo instrutora hoje, muitas mulheres vêm com aquele medo e tal, e eu digo, você pode, você é capaz. Uma coisa que eu quero comentar aqui, que eu acho muito legal. Muitas vezes, dessas vezes que eu caí, né, que eu falei, né, entrei em depressão, trato pânico normal, sou humana, né, uma máquina que falha às vezes. Me ajuda com certeza. Muito, pessoal. É uma posição. É isso aqui, ó. Posição da Mulher Maravilha. Essa postura aqui, ó, é comprovada cientificamente que ela eleva nossos níveis de testosterona, abaixa o cortisol e nos dá uma autoconfiança excelente. Então, sempre que você tiver com algum medo, algum receio de encarar qualquer coisa, 2 minutos, posição da Mulher Maravilha ou do Super-Homem. Claro. Aqui, ó, eleva a tua cabeça lá para cima e pensa,
eu sou capaz, eu sou poderosa, eu posso tudo o que eu quiser. E sinto essa força, esse hormônio vibrando dentro da gente, e realmente faz a diferença, gente. Eu já usei isso muito. E eu senti aqui também, já fiz só um pouquinho que eu fiz, já me senti forte e já não tô mais nervosa agora tô aqui achando tudo massa. A gente tem aqui o pessoal com a mão levantada. A Juliana primeiro, né? Isso. Juliana Cassé, quer falar? Oi, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde às mediadoras também, né? A Adriana, a minha aluna, deixou um recado lá em cima, né? Dizendo que a sua história era inspiradora, que é em mulheres como você que ela se inspira, né? Você é um exemplo para muitas mulheres. Eu também me senti assim. Queria muito que você morasse mais perto, porque eu adoraria aprender a tirar. Eu vou pedir onde você mora que eu vou ir. A gente está em Joinville. Olha, posso... Olha, então, gente, a gente pode pensar nisso. Eu queria muito, e eu acho que o que você falou foi muito importante, porque tem uma autora que eu gosto muito, que diz o seguinte: os homens são ensinados a amar várias coisas: futebol, carros, o contato com os amigos, as cervejas artesanais, e nós somos ensinadas a amar apenas os homens, né? Então, isso é o que nos fragiliza também. E essa geração de mulheres fortes, que não é de agora, né? A gente teve várias mulheres que abriram esse lastro, né? Para que a gente chegasse onde a gente chega. Tem inspirado continuamente outras mulheres, como você está fazendo no seu trabalho, incrível. Mostrar que isso é possível, que as mulheres são competentes, né? Numa sociedade machista, patriarcal, misógina, né? Não basta não querer que as mulheres ocupem esse lugar. Então, é um ódio profundo a tudo que é feminino, né? É uma raiva muito grande, né? Do que a gente representa, porque sabem da força que a gente tem, né? Porque, no fundo, todos sabem da força que a gente tem. Verdade. Então, quando você conta a tua história pra gente, conta as superações da tua vida, como você lidou com isso, isso é muito profundo e é muito transformador, mesmo que seja assim, por, sei lá, 25 minutinhos, né? De você contando, porque eu sei que a tua história não cabe nesse livro, né? Eu sei que a história é muito maior. No de hoje, volume 1. Hoje é o volume 1. Esse é só o volume 1, né? É o início. Mas é isso, ontem eu estava comentando com a minha turma da pedagogia, dos meus alunos de pedagogia, e as alunas se deram conta de que ao longo de todo o curso e no ensino médio, elas só leram livros de homens brancos europeus. E que foi a primeira vez que elas estavam lendo o livro de uma mulher negra, inclusive, né? Elas não lembravam de nenhuma outra mulher negra. Então, a importância da gente contar as nossas histórias, nós, mulheres brancas, as mulheres negras, é justamente para que as meninas tenham capacidade de se imaginar nesse lugar. Poxa, eu quero atirar. Cara, Adriana, eu sempre quis atirar, por que tu não mora aqui? Eu sempre achei, né, que eu tinha capacidade para isso. Vai ser um prazer te receber. A gente mora em Joinville, mas também está comprando uma casa em Barra Velha, que é pertinho daqui também. Ia ser uma honra, né? Durante muito tempo as meninas não se engajaram nessas atividades, como, por exemplo, artes marciais, né? Porque, sei lá, quem ia dar aula era homem. E aí sempre tinha um medo de assédio, né? Os homens, se você perguntar do que você tem medo numa noite escura andando na rua, de assalto. A gente tem medo do estupro. Pode levar a carteira, a bolsa, leva o que quiser, né? Para ver como isso é marcado, né? E aí a Aline falou que não é só se imaginar, mas é ocupar o seu lugar de fala. Mas é que eu quis trazer essa ideia de imaginar, é porque quando você não consegue nem se imaginar nesse lugar, que dirá enxergar o seu lugar social de fala nesse espaço. Então, o fato da gente começar a fazer isso com criança mesmo, né? Com adolescente, é abrir a possibilidade de imaginar novos caminhos. Obrigada demais, adorei a tua fala, é um prazer te conhecer. Prazer é meu, querida. Prazer. Obrigada. Ô, Adriana, temos uma pergunta aqui da Maria Fernando Tamayo. Com qual personagem de algum livro você se identifica? Livro? Caramba. Então, assim, eu tenho até um quadro
na cabeceira da minha cama da Mulher Maravilha, para que eu me inspire na força dela e se lembre o quanto eu tenho força também. Mas acho que basicamente várias mulheres que são fortes, né, que têm aí a nos dar esse exemplo, é que a gente acaba sempre indo por o lado mais de cinema, porque é muito mais visual, né? Por isso que eu comento da Mulher Maravilha. Mas existem milhões aí de mulheres inspiradoras. E tem algum livro, Adriana, que você gosta, que você está lendo, que você queria nos indicar? Sim, 2 livros que me ajudam muito nessa questão de continuar na força é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, e Legal. O Poder da Ação, do Paulo Freire. São 2 excelentes livros que nos ajudam muito no autoconhecimento, na autoconfiança. Nossa, muito, muito bom. Ótimo, ótimo. Legal. Deixa eu só um recadinho bem rapidinho. Desculpa, Jaque. Pessoal, não esqueçam de preencher a lista de presença, que ao final das falas a gente vai ter um sorteio do nosso brinde. É muito importante, tá? E façam a avaliação também, que eu acho que vai ser ótimo, né? Tá todo mundo adorando. Temos a Jamile também, que está com a mão levantada. Opa. Jamile. Oi. Tomara que não dê microfonia, que a gente está aqui pertinho, né, Adriana? Mas por enquanto não. Eu falei que a história era forte, para vocês se prepararem. Jamile é fã da Adriana. Eu só queria agradecer a Adriana, né, por ter aceitado esse convite. E bem na hora que eu ia pedir para ela ensinar a pose da Mulher Maravilha, porque ela ensinou aqui quando ela veio dar uma palestra para a gente no Dia da Mulher, ela se levantou bem na hora e começou a ensinar, então eu achei muito legal. Muito obrigada pela tua parceria, Adriana. Tua história é sempre inspiradora para muitas mulheres, principalmente, né? Que todo dia a gente se acorda para matar um leão. Jamile, eu que agradeço ter esse prazer de vir aqui, tá? Ser lembrada. Isso é mais um incentivo para a gente, porque muitas vezes a gente é esquecida em nosso meio. Como diz o famoso filme, né? Tropa de Elite, o sistema é... Posso falar, né? Só pontinhos. Então, muitas vezes você não... os pontinhos. Você não tem um reconhecimento, né? Mas não que você... digamos que você não espera, mas você espera, né? Então, esse tipo de coisa faz a diferença, pode ter certeza. E o fato de lembrarem da gente quer dizer que você está fazendo alguma coisa. E eu não quero passar por esse mundo em vão. Quero poder deixar alguma coisa de bom aqui. Se isso for essa coisa de bom, obrigada. Ai, que legal. Nossa, que lindo. Ô, Adriana, qual que é mesmo o segundo livro do Paulo Freire que você indicou? Poder da Ação. Poder da Ação, legal. Só porque estão perguntando aqui no chat, ó, já estão anotando aqui. Muito bom. Nossa, os nossos 2 livros humanos hoje nos deixaram assim. Eduardo, eu tô aqui me sentindo empoderada. Vocês podem abrir a câmera também. Comecei toda nervosa, agora estou me sentindo empoderada aqui pelas histórias. Obrigado por compartilharem conosco, Eduardo, Dilce, Adriana, essas histórias inspiradoras, exemplos de superação para todos. E todo dia, às vezes, a gente está triste por algum motivo, cada um tem o seu motivo, né? Mas às vezes, nossa, é tão pequeno, tão... que vendo as histórias de vocês, a gente vê que, meu Deus, né? A gente só tem a agradecer todos os dias. E parabéns pela persistência, pela superação e obrigado por ter acertado o convite da nossa rede, por virem aqui e compartilharem conosco. Obrigado, Jamile, pela indicação, Jaci, que convidaram vocês para participar conosco desse momento tão lindo da Semana do Livro e da Biblioteca. Agora vamos pedir para todos que quem tiver câmera ligue, que a gente vai fazer uns printzinhos de tela aí. Isso. E lembrando, pessoal, acho que falta o pessoal preencher a lista de presença. Eu tenho 170 inscritos, mais ou menos, e tenho 120 avaliações. Vamos lá, o brinde é bem legal. Preencha a lista de presença para concorrer ao sorteio do brinde que a gente vai fazer agora na sequência, por favor.
Ah, e o brinde é tudo aquilo ali, tá, gente? Não é só alguns, não. É todo aquele kit a pessoa vai ganhar, tá bom? Que legal. E os nossos colegas printeiros aí, por favor, nos ajudem. Opa, deixa eu fazer pose. Marcelo tá desligado. Ah. Que Agora legal, sim. que legal. Posso Isso aí. Posso ir fazendo? Será? Vamos, galeria grande, vamos lá. Tenho Isso. 122 inscritos. Deixa eu fazer, então. Mais alguém quer preencher para concorrer ao sorteio? Então tá, vou fazer, hein? Temos 122 inscritos na lista de presença. Opa, tá chegando mais inscrições. Opa, agora o pessoal tá... Viu o Tá brinde animando, e se tá empolgou. animando. Viram um brinde e se empolgaram. Isso. Vamos lá, mais uns prints. Os colegas aí da rede estão nos ajudando. Então tá, vamos lá então. Vou baixar aqui a minha planilha, tá? Eu já mostro a tela aqui para vocês. Deixa eu só acessar aqui rapidinho. Aqui em Portunhão caiu de novo a internet. Eita! Ah, tá difícil hoje. O pessoal tá. É que eu quero imprimir, mas eu quero baixar a tela aqui, a minha planilha, mas o pessoal tá preenchendo, gente. Por isso que eu tô demorando um pouquinho. O pessoal se empolgou, ó. Quando eu resolvo. Isso. Vamos aproveitar esse momento que estão todos aí. Quero convidar na sequência. A gente tem outra biblioteca humana, começando às 15h30. Convidamos a todos vocês para migrarem lá para a próxima sala. Marcelo, consegue compartilhar o link aqui no chat comigo, por favor? Sim, já compartilha aqui, gente. Isso, dá uma ajudinha. Às 15h30 teremos outros 2 livros humanos, tá? Uma Vida pela Educação e Meio de Brindes e Coca-Cola, com a Ana Elisa, e A Vida é uma Série de Pequenos Milagres, com Alexandre de Souza, às 15h30. E à noite também, para encerrar a nossa linda Semana do Livro e da Biblioteca, que toda a rede preparou com muito carinho para vocês, nós teremos um sarau literário, começando às 19 horas. Tá, então agora eu vou baixar. Pode tá? compartilhar. Não, deu uma paradinha aqui, é que o pessoal tava se inscrevendo. Vou baixar aqui. Só um pouquinho que eu tenho que ajeitar a tela aqui para vocês. Sim, tá tranquilo. A internet hoje aqui também em Floripa tá chovendo. E aí aqui não tá fácil. Vamos lá, só um pouquinho, gente. Nossa internet aqui caiu novamente. Então, acho que é por conta da chuva, será? Aí tá chovendo? Não, porque aqui tá chovendo. Não tá chovendo, mas tá nublado. Ai, aqui travou tudo. Né? Não tá conseguindo? É que tá baixando o arquivo. Tem bastante inscritos também, né? Sim, aí eles estavam se inscrevendo durante a tentativa aqui. E aí agora travou geral. Peraí, tá pensando. Façam os prints aí das telas e mandem para mim depois. Eu mando para Adriana. Pode deixar. Deixa eu ver aqui. Ó, tô quase. Vou ocultar aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Agora eu acho que vai, gente. Ah, é tipo prêmio muito importante. Não é assim, né, gente? Precisa de emoção. É isso. Agora eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ah, tecnologia. Vamos lá. Estão vendo a minha tela já? Uma planilha do Excel? Tá aparecendo. Ah, legal. Então, ó, nós temos 135 inscritos, tá? Então, eu vou lá no sorteador do 2 ao 135. Gente, a sorte de vocês é que eu não preenchi a lista de presença. Eu sempre ganho. A gente proibiu ela de preencher hoje, porque ela ganha todos os brindes da rede. Eu sempre ganho. Só não ganho na Mega Sena, não sei porquê, mas tudo bem. Não sei se é porque eu não jogo. Vamos lá, vamos sortear aqui. Tarará.
Opa, fiz errado. O que que deu? Loido 2. Aqui, 165. Eu fiz. Vamos lá. Ó. Ai, gente. Ó, vocês estão vendo aí, né? Ainda bem que vocês estão vendo. Deixa do 1, deixa do 1. Deixa do 1? Será? E se o 1? Vamos ver. Ah, será que o máximo é 100? Não, né? Não. Vamos ver. 135. E agora? Ó. Eita. Deixa 1, Opa, 44. Deixa eu ver aqui. Quem Quem será o 44? Qual unidade? Ai, cadê minha lista? Cadê minha planilha? Ah, que legal. Ah! Opa! Aqui, 44. É suspense, é com emoção. Sara Godig, de Joinville, de novo Joinville ganhou. Ah, não acredito. Sara... A minha turma tá ganhando tudo. As minhas turmas eu vou levar para toda semana agora. Ó, já disse aí, tá presente. Ela tá aí. Aí, ó, que legal. A Salete na biblioteca vai providenciar, então, a entrega do seu brinde, Sara. Parabéns e obrigada pela participação. Joinville com tudo. Não vale, Salete. Salete. Parabéns, Ju. Coisa aí. Tá levando é todos os participação? É a nossa participação. Mesmo. É participação, é verdade. Eu também quero, então, agradecer, então, Dilce, Eduardo, mais uma vez, parabéns pela história inspiradora. Parabéns. Continue assim, inspirando mais gente. E, Eduardo, é isso aí, é vida. Vamos embora, enfrentando tudo aí, que você é guerreiro, bonitão aí, ó, vai em frente. Adriana, obrigada também, viu? Arrasou nessa história e tenho certeza que você vai continuar inspirando muito mais. Obrigada. Isso aí. Também queria agradecer. Oi, Eduardo, pode falar. Falei só obrigado. Ah, legal. Agradecer vocês mais uma vez, a Adriana, a dona Dilce, o Eduardo, por compartilharem conosco essa história linda. Aos nossos colegas da rede, que dão todo o suporte. Nós ficamos alguns meses para organizar esse evento, para convidar com a lista de convidados, para deixar tudo redondinho, para que funcionasse tudo certinho. Enfim, agradecer todos os convidados que participaram desse momento e a minha colega Faíma aí de Florianópolis, né? Por compartilhar comigo essa mediação. Mais uma vez, muito obrigada. Fechou. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada. Abraço. Obrigada. Vamos ter mais emoção aí por vir. Isso. Vamos para a próxima sala. Aí, à noite tem festa, hein? Vai ter legal. Muita música, vai ter comédia, humoristas, vai ser mais show ainda. Por favor, não percam. Nosso sarau literário. Participem. Legal. Até mais. Até mais. Tchau. Valeu, Adriana. Bom final de semana.